A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Graça Araújo, aqui de Pernambuco. Já me sinto muito privilegiada em poder contar um pouco do meu testemunho aqui no canal Maranata Maranata. Quero agradecer à irmã Ângela pela oportunidade. Irmãos, quem olha para mim pode pensar que eu sou da sã doutrina, pelo modo que eu me visto. E eu quero falar um pouco disto pelo muito que eu vejo que as irmãs comentam aqui neste canal. Mas, enfim, eu não gosto de usar esse termo, sã doutrina, porque eu acho que isso caracteriza um pequeno grupo, e isso não é verdade. Eu gosto de dizer que eu faço parte de um movimento de santidade. E esse movimento inclui um povo chamado para se separar do mundo de todas as formas. E esse povo não tem uma só igreja, não é só um pequeno grupo. Esse povo que tem esse chamado está em todas as igrejas, um pouquinho em cada uma. E para explicar melhor, preciso dizer a vocês como eu fui chamada. Eu fui chamada assim. Quando eu era pequena, eu ia para a casa da minha avó e ficava lá com os meus primos brincando. Nós nos reuníamos lá porque meus tios faziam festa com muita música, muita bebida e etc. Só que a minha avó, aos 60 e poucos anos, se converteu a Cristo. E enquanto no restante da casa a festa rolava solta, no quarto a minha avó louvava e orava a Deus. E um dia, enquanto essas festas aconteciam, a minha avó disse assim: "Você está vendo essa festa? Está ouvindo esse som e esse barulho e esse festejo? Um dia Deus vai salvar todos vocês. Deus vai salvar toda a minha família. E no lugar do barulho de festa e de copos e de bebidas e de palavrões, vai haver um culto ao Senhor. Vai haver louvores de adoração. Louvores serão entoados a Deus nesta casa. E você, minha neta, vai ver e vai testemunhar. E vai se lembrar desse dia que eu disse isso a você. Marque minhas palavras." E eu, que tinha apenas 7 anos, saí do quarto sem entender muita coisa. Pensando assim: bem que a mamãe falou que a minha avó está ficando doida e não fala mais coisa com coisa. Era assim que a minha família via a minha avó depois que ela se converteu, como uma pessoa insana, louca. Eu não entendia nada daquilo, eu era muito pequena. Mas aquelas palavras que minha avó me falou realmente ficaram marcadas no meu coração. Acredito que Deus queria registrar aquele momento, aquelas palavras, para que alguém ouvisse. Então, como eu estava ali, foi a mim que ele falou. Então eu saí do quarto da minha avó pensando: Deus, louvor, salvação. Aquelas eram palavras que não faziam parte do nosso cotidiano, não faziam parte da realidade da minha família. Então, a mim não diziam nada, eu não entendia. Na minha casa e na casa dos meus familiares, só se cantava forró, só se falava em cachaça, palavrões, xingamento. Minha família, irmãos, era uma bagunça. Tinha até uma tia que tinha tomado o marido da outra.
e elas não podiam vir na casa da minha avó ao mesmo tempo, porque se elas se encontrassem, elas brigavam, e era briga feia. Minha avó ainda viveu bastante tempo, mesmo velhinha e doente, mas aos 85 anos ela faleceu. Eu deveria ter uns 22 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. E minha avó fez muita falta. A casa e a vida de todo mundo ficou triste depois que ela se foi. Ela era só uma velhinha que ficava em cima de uma cama, que nem falava mais, mas com certeza era ela que sustentava toda a família em oração. Aí, depois de um tempo que a minha avó se foi, aí começou uma sucessão de acontecimentos no meio da minha família. Ninguém tinha mais paz, era uma coisa acontecendo atrás da outra. Primeiro, um tio meu adoeceu. Ficou internado em estado grave por 6 meses. Meus primos pediam reza em todo lugar. A toda a autoridade espiritual eles pediam ajuda, sem discriminar ninguém. A padre, a pastor, a líder de terreiro e por aí vai. Estavam desesperados. E mesmo que pessoas intercedessem por meu tio, nada acontecia. Meu tio só piorava e os médicos não davam esperança. Ficava só no morre, não morre, morre, não morre. Até que um dia, um crente doido estava no hospital evangelizando e orando em voz alta. A segurança do hospital já estava para vir botar ele para fora, quando ele estendeu a mão sobre a cama do meu tio e falou: "Eu profetizo a cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Levanta e anda." Meu tio disse que sentiu uma energia percorrer o corpo dele, fortalecendo todo o corpo. E dali a 2 dias, os médicos deram alta a ele e ele foi para casa. E depois foi direto para a igreja dos crentes e levou toda a sua família, a esposa e mais 4 filhos. E aí começou. De um por um, meus tios e tias, primos, sobrinhos, foram todos sendo chamados e largando a bebida, as festas, os terreiros, os centros espíritas e até a igreja católica, porque tinha de tudo na minha família. E sim, havia alguns católicos. Aliás, a igreja católica era para onde alguns iam aos domingos só para camuflar as más atitudes que eles tinham tido durante a semana. Na minha casa aconteceu assim. Minha mãe ficou muito impressionada com o milagre que aconteceu na vida do meu tio, o irmão dela. E ela começou a visitar a igreja cristã também. E adivinha, se converteu. Ela, meu pai, meus 3 irmãos, sabe, de uma hora para outra, todo mundo estava na igreja. Mas eu, a essa altura, não morava mais com os meus pais. Eu estava casada. Morava com o meu marido e meu filhinho, que na época era um bebê. E lá em casa, na minha casa, era o mundo quem reinava. Meu marido ainda bebia, fumava e era de farra, e eu também. Eu era mundana ao extremo, me maquiava, andava nua, em cima do salto e tudo mais. E meu marido falava assim: "Amor, não tem mais graça passar o Natal na casa da sua família. O povo lá está muito chato. Ninguém bebe mais, ninguém assiste mais futebol. Não pode falar mais nada demais que eles repreendem a gente. Não, vamos para outro lugar, viu?" Aí eu ficava triste, porque final de ano, para mim, tinha que ser
com a minha família, na casa dos meus pais. E com isso eu sofria, mas aceitava, porque eu tinha que seguir o meu marido. E isso me fazia ficar afastada da minha família. Então minha irmã me convidou para ir à igreja dela e eu fui. E era uma igreja quadrangular. E eu até que gostava muito. Foi na quadrangular que eu realmente ouvi Deus falando comigo através da palavra. E eu comecei a me envergonhar de tudo que eu usava. Eu olhava para mim, mesmo que a pessoa que estava pregando não falasse sobre o assunto, vestimenta e roupa, mas eu sentia o constrangimento. Eu olhava para mim e eu entendia que eu estava diante do altar do Senhor e tinha que ser sincera, honesta e verdadeira com Ele. Aí eu fui tirando de mim tudo que eu achava que estava demais. Brinco, salto, batons, lápis de olho. Irmãos, eu nunca saía de casa sem passar lápis preto no olho. Lápis preto no olho era a minha paixão. Outra paixão eram as bolsas. Bolsas eu tinha de carrada. Meu marido ficava louco porque no guarda-roupas não tinha mais lugar para nada por causa das minhas bolsas. Então eu tirei 1 tonelada de peso de vaidade de cima de mim. Eu mudei muito e o mais interessante é que isso aconteceu enquanto eu estava numa igreja onde as irmãs podiam usar de tudo, sem restrições. Lá, elas não se inquietavam com essas questões de vestimentas. Ninguém me repreendeu. Ninguém chegou para me censurar pelo que eu estava usando. Foi Deus que falou no meu interior e me convenceu, principalmente sobre esconder o meu corpo, porque eu andava muito nua. Minhas saias eram curtas, meus shorts eram curtos. Eu usava top no meu dia a dia. E isso na rua. Só para vocês terem uma noção. Porque há pessoas que usam roupas mais curtas dentro de casa para ficarem mais à vontade por causa do calor. Mas eu não. A roupa que eu estava dentro de casa eu levava para a rua. Não tinha essa comigo, não. O que eu usava em casa, eu usava também para ir no mercado. Eu usava para ir do shopping e eu também usava para ir à igreja. Se eu fosse à praia, tinha que ser com fio dental, porque eu tinha essa necessidade de mostrar o meu corpo. E quando Deus começou a falar comigo sobre isso, quando eu comecei a me cobrir, eu percebi que andar nu não é normal. Não é o normal de Deus. É o normal de uma sociedade cega e corrompida e que está longe de Deus. E quando eu passei a trocar minhas vestes e andar com saia longa, o meu marido começou a brigar e implicar comigo, porque ele queria a velha esposa de volta. Ele dizia que eu fazia ele passar vergonha nos lugares. Irmã, foi um tempo muito difícil. Foi a minha primeira prova. Imagina você ouvir o seu marido dizer que você está parecendo uma velha coroca. Era assim que ele me chamava. E quando ele falava isso, ele ficava bem longe de mim. Quando ele se irritava comigo por causa dessas coisas, ele dormia virado de costas para mim. Ele me rejeitava e isso doía muito no meu coração. Mas eu resisti firme e não quis fazer a vontade dele.
Aí depois eu entrei em campanha de oração. Comecei a perguntar a Deus se tudo aquilo que eu estava vivendo era dele mesmo ou não era, e se eu teria que suportar meu marido me tratando daquela forma durante toda a vida, porque eu não iria suportar. Foi aí que eu entrei em uma campanha de oração e foi aí que Deus salvou meu marido também para a glória de Deus. E essa foi a resposta do Senhor para mim. Então, eu era a única na família que começou a se vestir dessa maneira, porque da minha família nenhum deles foi para a igreja tradicional ou igreja que exigia uma vestimenta assim. Mas hoje eu entendo que mesmo estando na igreja quadrangular, Deus estava me preparando para me levar para uma igreja pentecostal. E eu não estava entendendo o agir de Deus. Por isso, eu não sabia o que dizer quando minhas irmãs falavam: "Ei, você é crente, mas não precisa ser fanática. Você parece uma velha. O seu marido tem razão. Ele vai acabar te deixando. Que roupa horrível! Você parece uma múmia. Você quer ser mais santa do que todo mundo? Passa pelo menos um batom para dar uma cor nessa cara lambida." Irmã, eu ouvi de tudo e um pouco mais. Às vezes eu chorava, porque essas coisas não faziam mais parte da minha natureza. Eu não podia simplesmente voltar a usar essas coisas velhas, porque eu era uma nova criatura, mas eles continuavam insistindo, porque eles não entendiam. E eu sofri anos e anos ouvindo isso da parte da minha família. Só que aí, como eu já falei, quando eu fiz a campanha e Deus chamou o meu marido, Deus o chamou para uma Assembleia de Deus. E isso foi no tempo em que a maioria das irmãs aceitavam a ordem do Espírito Santo e andavam em simplicidade. Eu sou desse tempo. E aí, quando eu cheguei lá, na Assembleia de Deus, eu me encontrei. Encontrei com o meu chamado. Entendi o propósito de Deus para mim. Mas, além disso, eu quero contar como Deus me libertou do mundanismo. E foi assim. Quando eu estava no mundo, eu gostava muito de uma novela que passava numa certa emissora de TV, muito assistida aqui no Brasil. Eu era noveleira, sabe, irmãs? Aliás, eu acho que essa emissora ainda é a mais assistida, é a líder de audiência. Mas enquanto eu assistia essa determinada novela, eu ficava olhando e planejando fazer para o final do ano uma roupa com um modelo baseado num personagem da novela chamada Babalu. Quem interpretava era uma moça que tinha sido Paquita da Xuxa, uma ex-Paquita. E eu estava pensando em reproduzir um dos modelitos que ela usava na novela. Era uma saia rodadinha, curtíssima e uma blusinha curta. Eu ficava assistindo e ficava só imaginando como ia ficar lindíssima em mim aquele modelo. E como o meu marido, que gostava de me ver seminua, ia amar. Naquele tempo eu tinha um corpinho de boneca, claro. Irmã, quando eu lembro disso, eu agradeço muito a Deus por Ele ter chegado na minha vida antes que eu fizesse aquela loucura, porque ia ficar ridículo. Imagina eu vestida de Babalu, aliás, vestida não, fantasiada, né? Aquilo só ficava bem naquela personagem da novela. Mas isso, irmãs, é para vocês verem como os programas de TV influenciam as pessoas. Sim, eu era apaixonada por aquele personagem, a Babalu.
Não perdia um episódio da novela por causa dela. Eu amava quando ela dava os chiliques dela, quando ela gritava, gesticulava rodando aquela bolsinha dela. Enfim, eu gostava, eu amava. Mas aí, um dia, no dia que eu me converti, enquanto eu assistia a novela e pensava em fazer aquela roupa, eu comecei a suar frio, assim, do nada, sem ver nem pra quê. E aí me deu uma dor na barriga. E eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha comido durante o dia, para tentar saber o que eu tinha comido que tinha me feito mal. E aí, de repente, tudo começou a rodar. E quando eu vi que ia desmaiar, e antes que eu pudesse pensar em pedir ajuda, veio uma ânsia de vômito muito forte. E eu comecei a vomitar. E vomitei, e vomitei. Vomitei muito, mas vomitei muito. E o vômito era assim uma gosma verde com preto. Tinha umas coisas que parecia pedaços de capim, cabelo, raspa de pau, sei lá. Eu sei que eu vomitei bastante, até quase desmaiar, suando frio. Fiquei fraca e quando fiquei ali, sentada no sofá, quase desfalecendo, olhando aquela porcaiada toda que eu havia feito no chão, desliguei a TV e fui me lavar e me deitar um pouco para descansar. E aí eu peguei no sono e dormi mesmo muito pesado. Só despertei com o meu marido me acordando e me perguntando o que tinha sido aquilo na sala, que estava fazendo a casa toda feder. Eu ouvi a voz dele, abri os olhos e ao ouvir a sua voz, senti logo a podridão no meu nariz. Aquilo estava realmente empestando a casa toda e quando eu fui olhar, estava tudo preto. Quando falei para o meu marido que tinha sido eu que tinha vomitado tudo aquilo, ele ficou apavorado. Imediatamente quis me levar ao pronto-socorro, dizendo que se aquilo havia saído de mim, eu ia morrer, porque estava tudo podre. Só que eu não estava mais sentindo nada, eu estava muito bem. E como eu detesto o hospital, eu não quis ir. Aí chamei minha mãe para ver aquilo, e ela disse que foi uma libertação de Deus na minha vida. E realmente, irmã, a partir dali, eu não conseguia mais ver novelas. Eu ligava a TV e sentia logo nojo. Isso aconteceu em 1994 e já fazem 31 anos. E foi assim, irmãs, que Deus me libertou das novelas. Isso é para quem não acredita que realmente essas pessoas que produzem esse conteúdo para a TV, sim, eles oferecem esse conteúdo primeiro aos deuses deles. Esses deuses com D minúsculo, para que as pessoas sejam engodadas por essa atmosfera de trevas e sejam influenciadas por esses programas. E sim, nós ficamos amarrados nesses programas. Mas Deus me libertou das novelas e das roupas indecentes naquele dia. Eu não conseguia mais nem olhar para Babalu sem ter nojo. E olha que uma pessoa que quis se vestir como a Babalu, imagina que roupa era acostumada a usar, né? Pois é, essa era eu. Acho que foi por isso que Deus me trouxe para a santidade nas vestes. É isso que eu estou tentando falar com o meu testemunho. Então, eu acho que isso depende de como cada um foi chamado. E no ano passado, na minha casa, tivemos uma passagem de ano que foi na casa da minha avó. E imagina, irmã, não houve festa. Toda a família se reuniu para um culto ao Senhor. E eu, vendo aquilo tudo, meus tios,
meus sobrinhos, meus primos, cantando louvores a Deus, comecei a chorar, porque pude ver a profecia que minha avó havia falado quando eu tinha só 7 anos se cumprindo. E naquela noite eu testemunhei isso para a minha família, que ela tinha me dito isso e ninguém sabia. Então eu contei para eles naquele dia. E os meus tios, que eram ex-alcoólatras, ex-adúlteros, ex-devassos e tudo mais, porque na minha família tem muitos testemunhos de ex, inclusive eu, todos começaram a chorar. Principalmente os meus tios, que zombaram muito da mãe deles, a minha avó. Mas hoje todos nós somos crentes para a glória de Deus. Deus cumpriu a sua promessa e cada um está na sua igreja, batista, quadrangular, assembleia, presbiteriana, não importa. Nós todos estamos buscando a Deus, como o Senhor prometeu à minha avó. E eu, não importando em que igreja vá, estou na mesma santidade em que o Senhor me chamou. Comecei a ser transformada na quadrangular. Fui para a Assembleia de Deus, mas minhas vestes não mudaram, porque o Senhor me tirou do meio da prostituição, das novelas e do andar nua. Então, não importa onde eu esteja, eu vou estar da forma que o Senhor me chamou. E esse é o meu testemunho, o testemunho que eu quero ceder para esse canal. E espero que ajude muitas pessoas. Que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês e que Deus possa alcançar a família de vocês. Não desistam de orar por suas famílias. Deus só precisou da minha avó para chamar toda a nossa família. Deus vai abençoar a sua família também. Em nome de Jesus. Amém?